Boa noite, né? Sexta-feira, quinta-feira, 18 horas e 1 minuto, Brasília. Estamos aqui na nossa terceira live do ano. À minha direita aqui o Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, Fabiano, o intérprete de Libras, e pela segunda vez atrasado, o Tarcísio. Ele deve estar faltando alguma coisa aqui em Brasília. Aqui, né? Mas o dia de hoje também foi bastante concorrido para nós, tem muita coisa a falar e esperamos acabar antes das 19 horas. Agora, pela manhã, estive em Coribe, Bahia. Né? Chegou atrasado, Tarcísio, sai daqui, Tarcísio. Sai daqui. Estava faltando alguma coisa para ele, Tarcísio? Quase isso. Quase isso. Então, preparando o próximo o da semana que vem. Estamos começando a live agora. De manhã estivemos em Coribe, Bahia. E daí? O evento foi patrocinado por você. Você ia falar sobre o que nós vamos fazer em Coribe, Bahia, Tarcísio? Nós vamos entregar 67 quilômetros da BR-135 Bahia, presidente, que é um grande corredor de integração regional. Uma rodovia que começa em Minas Gerais e vai até o Porto de Itaqui. Né? Até o Porto de Itaqui. Porto de Itaqui, onde começa também, nasce também a Ferrovia Norte-Sul. Nasce a Ferrovia Norte-Sul. Tá. Norte-Sul vai Maranhão, Tocantins, Goiás e morre em São Paulo, hein? Porto Santos. Morre em São Paulo, Porto Santos. Onde nós tivemos ali em Coribe, tem essa ferrovia, rodovia 135. E tem uma ferrovia por aí também? A Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que a 135 liga. Então a 135 conecta a Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Você ganha uma camisa lá, né? Sou de algodão. Porque aquela região ali produz muito algodão. Algodão e soja, né? Algodão e soja. É a questão do agronegócio aí também. Aqui. E aí a gente vai pavimentar lá 030 de Cocos para Carinhanha, e essa pavimentação vai proporcionar uma ligação da 135 pavimentada com a 030 até a Fiol, que nós vamos passar para iniciativa privada agora no mês de abril. A Norte-Sul, a previsão é ficar pronta julho agora, né? A previsão inicial era para o ano que vem. A gente vai... O primeiro trecho ficou pronto agora em dezembro, o primeiro trem já está chegando em São Simão, a gente pode até ir lá visitar essa obra, né? Está funcionando. Em abril a gente chega até Rio Verde e em julho a gente chega até Anápolis. Então nós vamos ter a Norte-Sul funcionando, desde lá do Porto de Itaqui até o Porto de Santos. Eu lembro da Norte-Sul, nós assinamos um contrato lá, estava o Caiado presente em Goiás. Se Deus quiser, estaremos juntos esse ano e inaugurando, né, toda essa linha Norte-Sul, que vai ajudar em muito, em especial a evacuação o transporte de produtos do Centro-Oeste. Presidente, o governador Caiado está esperando o senhor lá em fevereiro para visitar esse trecho de São Simão e anunciar o centro de excelência ferroviária que vai ser feito em Anápolis. E na volta passamos em Catolândia, uma parada não prevista, né, inopinada, o menor município da Bahia. Tem que mandar essa aí, o Ernesto. Eu estou pronto para ir. Está pronto para ir, Ernesto? Paramos em Catolândia, então, ganhei um queijo de presente, ganhei uma garrafa de 2 litros de água, me falaram que era fonte da juventude, eu tomei e tinha um gosto de cachaça, mas tudo bem, me enganaram lá, mas tudo bem. Ganhei também uma rapadura, e foi uma conversa com um povo humilde, simples, bastante significativa, né? Curiosidade, em Coribe, o prefeito lá fez um pronunciamento, né? E falou que de auxílio emergencial para Coribe, o ano passado foram 20 milhões de reais. Então, para a menor cidade da Bahia, foram 20 milhões de reais de auxílio emergencial. Então, ajudou muito a economia local ali. Nós vamos conversar sobre alguns outros assuntos aqui. Como está aberta a pergunta Jovem Pan também. Então, cogitou muito semana, o pessoal batendo em mim, né? Olha, o Maduro dando oxigênio para o Brasil. Olha, se o Maduro quiser dar oxigênio, carne, está sobrando lá, né, pessoal? Carne, mantimentos, é bem-vindo, não tem problema não. Afinal de contas, nós recebemos aqui, eu não sei o número certo, mas dezenas de milhares de venezuelanos na operação acolhida. O pessoal está fugindo da Venezuela para o Brasil. Depois tomamos conhecimento que, na verdade, foi a empresa White Martins, sediada na Venezuela. Mas não tem problema não, se o Maduro quiser doar alguma coisa para nós, não tem problema nenhum. Agora, fazer uma sugestão para o pessoal que adora o Maduro, né, que vi muitas críticas nas mídias sociais. Que tal vocês fazer uma proposta, Maduro? Né? Assim como para a menor cidade do Brasil, da Bahia, Coribe,
o governo federal dispensou 20 milhões de reais a título de auxílio emergencial. Que tal o Maduro conceder aí o auxílio emergencial para o seu povo? Uma boa ideia ou não? Uma boa ideia, porque acho que o povo venezuelano está precisando, né, de várias coisas. Deixa eu fazer uma pergunta de seleção para o Tarcísio aqui. Na Venezuela, hoje em dia, tem cachorro, Tarcísio? Não sei, não faço a menor ideia. Não tem, Tarcísio. O pessoal comeu tudo. Tá? É triste falar isso aí, mas não tem mais cachorro, né? Não tem gato também. Informação que nós temos, né? Ou foi diminuída drasticamente a população desses animais aqui. Eu vi isso no Haiti. Haiti, né? Você passou quanto tempo no Haiti? 7 meses. 7 meses no Haiti. Eu fiquei, acho que 3 dias lá. Depois que eu saí, um tempo depois, teve um terremoto onde nós perdemos. Nós perdemos um pouco mais de 20 militares, né? 21 Agora, militares. o número de mortes, eu não tenho de cabeça aqui, foi algo Mais de assustador. 200 mil. Mais de 200 mil mortes no Haiti. Tá? Mais um problema no estado do Amazonas, né? A gente está aguardando solução aí, o que aconteceu. Sumiço de vacinas no estado do Amazonas. Vamos continuar aqui. Vale a pena, pessoal, olha só. A imprensa, né, sem querer generalizar, escrever besteira, né, isso é comum. Fake news é comum. A maior fonte de fake news é Globo, Folha, Estado de São Paulo, Antagonista, Revista Época. A Revista Época, só Tarcísio, publicou que eu decretei no meu cartão de vacinas sigilo por 100 anos. Se eu decretei, tem um decreto. Se tem um decreto, está publicado onde? Diário Oficial da União. Não tem. Não existe Diário Oficial da União, no qual, segundo a revista Época, eu decretei 100 anos no sigilo do meu cartão de vacina. Por que os caras fazem isso? Para sacanear, para tumultuar, tá vendo? Ele é negacionista, ele não toma vacina. Pessoal, eu estou com a minha cartela de vacina em dia. Eu viajo o mundo todo, né? E tem que preparar, porque tem país que exige, né, certas vacinas para entrar lá, e com razão. Se você não tomar vacina, você não entra. E vale para o presidente da República também. Então, mentira em cima de mentira. É duro. O seguinte, presidente, para quem passou pelas Forças Armadas, as Forças Armadas vacinam seus militares, né? A gente, quando entra na escola preparatória ou na academia militar, a primeira coisa que a gente recebe é uma sarevada municipal de vacina. E não dá para dar golpe, não, né? Dá não. Não dá para dar golpe na vacina, não, né? Pô, faz a fila ali, o cabo velho tá ali com aquela cara de bravo, né, cara? Creu só. Ele vai saber o que falar. Ali. Então, pessoal, é para tumultuar. E vi muita gente boa nas minhas mídias sociais me criticando. Qual a pergunta? Vamos supor que eu tenha, logicamente, minha carteira de vacina. Não sei onde está, mas tenho. O que te interessa para você saber minha carteira de vacina? O que interessa? Você quer saber a marca do sabonete que eu uso? Desodorante eu falo, fazer propaganda aqui. Eu uso Avanço. Até quando eu falei para o cara comprar para mim aqui em cima, um tempo atrás, né? É porque, para mim, eu não me acostumo. Aquele spray lá que resseca embaixo do braço, fica tudo colando aqui, não dá. Tem que ser Avanço. O cara assustou, né? Falei, cara, não vou mudar não, gosto de Avanço e ponto final. Agora, sabe a marca da cueca que eu uso também? Alguém quer saber a marca da cueca que eu uso? Realmente, essa imprensa brasileira, grande parte da imprensa brasileira, é uma piada. E essa revista Época, se alguém for pegar um dia, use uma luva, para não sujar a tua mão de caca. E tanta porcaria que tem lá. E a matéria foi feita por quem? Guilherme Amado, né? Guilherme Amado. O tempo todo inventando. É um paspalhão, né? O tempo todo inventando coisa e botando lá. Me deu dor de cabeça, muita gente me criticou, né? Decretou 100 anos. Pô, se eu fosse decretar, eu ia decretar 20 anos, tá bom? Eu acho que mais 20 anos eu já morri, morreu, Tarcísio? Não sabe, não? Agora, qual um dos objetivos? Tumultuar o ambiente, né? Como eu disse para vocês, aí não toma vacina, negou a entregar carteira de vacina, é negacionista. É terraplanista. Como é que negado inventa esse negócio aí, Tarcísio? Você é acusado de terraplanista. Eu estava pensando, presidente, podia ter uma vacina contra a mentira, né? Se tivesse uma vacina de mentira, não ia. Daí não vai ter mais repórter na época, a Folha de São Paulo vai fechar. Isso aí, na surdina, vacinar o soro da verdade lá, o pessoal da Folha de São Paulo vai fechar o jornal. Morreu aqui. Jogo rápido. E depois, não contente com isso, né, uma tal de Gleisi Hoffmann entrou na justiça também, pedindo acesso à minha carteira de vacinação. Mas como sou presidente, eu não quero dar a resposta que a Gleisi Hoffmann merece, né? Mas a matéria foi, o juiz de instância não concedeu a liminar aí. Mais uma da revista Época aqui agora, né?
ela mentiu ao dizer que o infectologista Didier, me ajuda aqui, Rault, teria mudado de ideia no tocante ao tratamento precoce. Depois o próprio Didier, certo? Ele foi nas mídias sociais, deu aqui a tweet aqui, deu uma tweetada aqui, falando da eficácia do estudo que ele fez sobre a hidroxicloroquina, azitromicina, etc. Então essa é a nossa imprensa brasileira. Um jornalé qualquer, né? Uma Folha de São Paulo da vida, dá uma notinha lá, pronto, espalha para todo mundo como se fosse verdade. Então está acabando aqui a matéria. Vou fazer uma pergunta aqui, uma primeira pergunta, Cid? Quer a minha primeiro ou não? Já que estamos falando em mentira aqui, vamos falar em mentira do Bonner? Vamos lá. O William Bonner, de quando foi? Ontem ou anteontem? Alguém lembra aí, Bonner? Ontem ou anteontem? Tá, foi a semana, pronto. Bota aqui, filho. Vamos lá, pessoal, presta atenção aqui. Vale a pena que está o Ernesto do meu lado aqui. Neste momento, o Brasil depende da Índia para receber vacinas e depende da China para receber matéria-prima de vacinas. Não é uma situação confortável por causa dos rumos que o governo Bolsonaro deu à nossa diplomacia. O presidente e seu ministro das Relações Exteriores minaram as relações com esses países. Bem, segundo William Bonner, que ganha o dobro da Renata, pregam tanto igualdade, né? Critico, né? Tem que ter uma política para homem e mulher ganhar a mesma coisa. Essa semana eu estava dizendo que a Marta do futebol, que é uma excepcional jogadora, gosto muito de vê-la jogar, devia ganhar a mesma coisa que o Neymar. Eu não vou entrar no meio dessa questão aqui. Mas o William Bonner dizendo, em Jornal Nacional, que eu, Ernesto, nós minamos o nosso relacionamento com Índia e China. Primeira coisa, e agora, final de janeiro, né? É o dia da República dia 26. da Índia. E eles convidam todo ano apenas uma autoridade mundial para participar desse evento, apenas uma. Quem foi convidado ano passado? Quem? O presidente Jair Bolsonaro. Pois é. Eu fui convidado, tá? O Modi. Sim. Tá? Pô, foi uma honraria sem precedentes. O interesse que o Modi tem no Brasil, que nós também temos na Índia. Um excelente relacionamento. E nada mudou. O Boni veio mentir no Jornal Nacional, com aquela cara de pastel dele, né, aquela cara de último a saber das coisas, tá certo? Dizendo que eu minei esse relacionamento. A questão da China é a mesma coisa. Vamos pegar em números. Os números não mentem. Os números da nossa balança comercial com a China, no que nós vendemos, especial o agronegócio, de 2019 foi maior que 2018. 2020 foi maior que 2019. Não tem nenhum estremecimento com a Índia. O ano passado, não sei que mês foi, final do ano, eu conversei com o Xi Jinping em outro assunto. Alguns querem que eu fale e conversei com o Xi Jinping. Não, eu não sou esse cara de falar e correr para a imprensa. Não vou. Tá? Muita coisa é reservada. Com muita coisa, durante a semana, foi tratado de forma reservada. Como recebemos o embaixador da Índia. Depois foi falar comigo rapidamente, deu uma foto com ele, divulguei. Alguns queriam que eu falasse que eu tratei. Não vou falar, é reservado. Quando puder falar, eu falo. Talvez semana que vem eu possa falar o que eu tratei com ele. Até lá, não vai vazar nada, porque foi eu, Ernesto, ele, mais ninguém. E resolvemos muita coisa. Né? Com a China, como o André dizendo, é a mesma coisa, não tem problema nenhum. Você conversou com o embaixador da China? Ou foi Não, nosso embaixador em Pequim, na verdade, tem conversado, Pequim. porque é lá que precisa operar para conseguir os insumos da vacina, dentro da burocracia chinesa, que é uma coisa normal. Aqui foi o Pazuello, falou com ele, falou com o embaixador conversou com o embaixador da China. E o problema, como o próprio embaixador disse, né, é burocrático. Não é nada de político, como alguns falaram, né, como o Bonner falou, que nós minamos o relacionamento. Pare de mentir, pessoal. Tome vergonha na cara. Vocês atrapalham o Brasil com esse tipo de notícia. Atrapalha o Brasil. Eu tenho vergonha de vocês fazer um jornalismo dessa maneira. Dia pirulito, safo. Vamos vir para você, Tarcísio. Trabalhando junto com o Tarcísio, a gente fica sempre procurando o que a gente pode ajudar aqui.
por exemplo, no tocante ao transporte de carga no Brasil. Grande parte do nosso transporte é feito aí via rodoviária. E aí descobrimos aqui que tinha um imposto de importação, não é imposto, né? É uma taxa de importação de pneus em 16%. Ajuda os caminhoneiros, Tarcísio? Ajuda porque a partir do momento que a gente subtrai essa taxa, a gente vai ter mais pneus importados que vão competir e isso a tendência é forçar uma redução de preço. A gente quer diminuir o custo do transporte. Olha, nos pneus, com toda certeza, só que é cobrado ICMS também. A pessoa pode procurar o respectivo governador de estado aí, conversar com ele, baixar o imposto. Vamos supor que não procura São Paulo, não. São Paulo aumentou o ICMS em quase tudo. Até de seringas e agulhas, quase tudo. De carro para deficiente, produtos da cesta básica, insumos agrícolas. Procura São Paulo, não. Mas no outro estado qualquer procura. Pô. Quem sabe o governador reduz o preço e daí torne-se um local mais acessível, né, para os caminhoneiros poderem comprar pneus. E nós temos que colaborar, estamos fazendo isso aqui. Quando se fala, eu falei tarifa, quando é imposto, eu tenho que procurar uma fonte, outra alternativa. É mais difícil reduzir imposto. Por isso buscamos, vamos, se Deus quiser, fazer a reforma tributária no corrente ano. Tá? E o que eu falei com o Paulo Guedes, eu não sou economista, mas a gente sabe fazer as contas, as 4 operações a gente sabe fazer. Né? No final das contas, não podemos ter majoração da carga tributária. Senão, deixa como está. Se bem que um dos objetivos dessa reforma é simplificar os impostos que as empresas gastam muito tempo, tá? Gastam muito dinheiro com esses cálculos aí das suas prestações de contas, que tem a pagar, o que não tem, que tem que ressarcir, não tem, etc. Então, a questão dos caminhoneiros, uma coisa mais para o caminhoneiro, assim, que você fez aí? Presidente, essa redução faz parte de uma política, né, de diminuição de custo, de uma política para melhorar a situação do caminhoneiro na estrada. Tem outras coisas importantes vindo aí, como, por exemplo, a gente já conversou, presidente, foi uma determinação que o senhor deu, estamos revisando a norma de pesagem para ela onerar menos o caminhoneiro, para a gente ter menos multa em função disso, ser mais fácil, né? Então acabando com o peso por eixo em veículos até 50 toneladas, aumentando a tolerância nos veículos que vão carregar mais. Em breve essa norma vai estar publicada. E a gente está trabalhando muito na simplificação do transporte. Então a gente deve lançar em breve o documento de transporte eletrônico. A gente vai condensar hoje um cipoal de documentos de transporte, 15, 20 documentos, num único documento eletrônico, né, que vai ser emitido, vai se tornar mais fácil a vida do caminhoneiro. Nós vamos eliminar intermediários do processo, atravessadores que comem a renda do caminhoneiro. Isso aí vai bancarizar o caminhoneiro vai ter acesso a crédito, ao capital de giro, né? A vida dele então vai ficar mais fácil, ele vai poder receber pelo Pix, que o Banco Central criou, vai ficar mais fácil receber o Vale Pedágio, então o cumprimento da lei do Vale Pedágio vai ficar mais fácil. Eu acho que é uma transformação para esse setor do transporte. A gente vai ter o caminhoneiro digitalizado, recebendo Pix, com acesso ao capital de giro. Então, é uma nova vida que a gente vai inaugurar a partir do documento de transporte eletrônico. Pergunta aí, filho. Sim, senhor. Vamos embora? Pergunta aí para os dois? Vamos lá. Vamos lá. A primeira pergunta, vai lá. Primeiro para o ministro Tarcísio. Tarcísio, contigo, meu Tarcísio. Boa noite, presidente. Boa noite, ministro Tarcísio. Ministro, o senhor tem destacado a importância do asfaltamento de 52 quilômetros da BR-319 que liga o Amazonas a Roraima. Quando essa obra estará concluída? Bom, Augusto. 319 é Rondônia, Porto Velho, Manaus. E até, obrigado pela pergunta, porque nos permite mostrar quanto essa rodovia é importante. Presidente, nós estamos transportando o oxigênio para Manaus hoje por essa rodovia. Nós temos 4 carretas de oxigênio já chegando perto de Manaus, mais 3 que começaram o deslocamento hoje. Então nós estamos utilizando a rodovia para transportar o oxigênio. Por quê? Porque ia ser muito mais rápido do que transportar em balsa. Se a gente viesse com balsa a partir de Belém, 7 dias de viagem para chegar em Manaus. Se a gente viesse com balsa a partir de Porto Velho, 4, 5 dias de viagem. Na BR-319, que nós fizemos um grande trabalho de manutenção no passado, a gente deve levar 30 e poucas horas de deslocamento. Essa rodovia era asfaltada? Foi asfaltada na década de 70. Em 78 ela estava toda pavimentada e esse asfalto se perdeu. Com o tempo se perdeu. Então, basicamente, virou estrada de terra. Virou estrada de terra, exatamente. Então, tem época do ano, dada a chuva, que fica praticamente intransitável. E a gente começa a pavimentação esse ano, por esses primeiros 52 quilômetros.
A gente está fazendo agora o licenciamento ambiental do que é conhecido como trecho do meio, que são 405. Temos fé que em breve essa licença ambiental vai sair e a gente aí publica o edital para pavimentação, uma obra que deve durar, em função do regime de chuva da região, que a gente trabalha 4 meses por ano, a gente vai programar essa obra para durar em torno de 4 anos aí de pavimentação. Vale lembrar que nas obras que o Tarcísio está à frente aí, nós estamos tendo um apoio muito grande do TCU, Tribunal de Contas. A questão até da malha paulista era uma coisa que estava há muito tempo parada, né? O TCU resolveu então liberar, tá? Também por parte do Ministério Público, sempre foi complicado o Ministério Público nessa questão, diminuiu-se a exigência também. Então, aos poucos, o pessoal vai entendendo da importância de nós aqui destravarmos o Brasil. Tá? O Brasil tem que ir para frente. Não podemos ficar parados em questões que, por muitas vezes, né, há um ativismo ambiental nessas questões aí. A gente está tendo, presidente, um apoio do TCU, que está acolhendo a ousadia, a criatividade, da mesma forma o Ministério Público Federal, que abriu as portas para a conversa, o diálogo, todo mundo entendendo que a gente tem que construir um novo Brasil. Tá certo. Assim como tivemos aqui, está aqui o Jorge Seife, nosso secretário da Pesca, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, foi uma decisão monocrática, né, mas que permitiu a pesca nos mares da costa do Rio Grande do Sul. Então, uma lei estadual, e com todo respeito à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, não pode legislar sobre o mar territorial para ser vendido ali no Rio Grande do Sul. Então, agora os pescadores, não só do Rio Grande do Sul, mas como Santa Catarina, São Paulo, voltaram a pescar no mar territorial do Rio Grande do Sul para o bem de todos nós. E vocês sabem, né? Muita gente quer o nosso mar para pescar aqui. No que depender de mim, não vai ter mar para pescar para outros países. Assim como no que depender de mim, não haverá venda de terras para estrangeiros. É o projeto aprovado no Senado, permitindo 25% da área de cada município ser vendido para estrangeiros. Então, um país pode comprar no máximo 10%. Mas um país junta com outro, né, e acaba no próprio país comprando 25% de terra. E, logicamente, vão comprar terras boas. Tá? E nós sabemos o risco que a gente corre em ter quase um quarto do Brasil, eu falo quase um quarto, porque a área de fronteira está fora desse projeto, né, ser destinado a estrangeiros. Seria, no meu entender, um afronto à nossa soberania. Então, no que depender de mim, esse projeto não vai para frente. Se bem que eu espero, eu acho, né, que a Câmara vai segurar isso aí. Agora, pessoal, não falta lobbies favorável a isso. Não quero citar nome de países, nem empresa, né, mas não falta lobby tocante a isso. E tem problemas, né? Porque esses lobbies falam bastante alto. E toda vez que a gente tenta barrar alguma coisa, é mais um grande número de pessoas que se volta contra mim. Daí vai lá no Jornal Nacional, né? Junto com o William Bonner, tá certo? E fica o tempo todo buscando desgastar o governo, dizendo que bate cabeça, que o Ernesto é um ministro aí que tem que ser exonerado, né? E apenas para desgastar o governo cada vez mais. O governo vai muito bem, nossa política externa está excepcional, nunca fui tão bem recebido ao longo dos últimos 2 anos. Em todas as viagens que fiz para o exterior, a ministra Tereza Cristina, quando se tratava de vender aqui produtos do campo, né, os nossos commodities, fazia um trabalho excepcional. Cada vez mais nós vendemos para o mundo todo. O próprio Banco do Brasil, a gente comprova em recursos, né, destinado a programas que visam aí o plantio, dada a majoração desse valor, comprova que realmente nós estamos bastante ativos nessa área. Mais uma pergunta aí, Cícero. Fala, Cícero. Agradecer e parabenizar a Marinha do Brasil pelas tratativas com a Marinha Americana em ter trazido um patrulheiro para nos ajudar. Então tem um navio patrulheiro, tá onde aqui no Brasil esse navio? Na região sul, que na é região uma área sul, de muita... ajudando a patrulhar para ajudar aqui, nós aqui interceptarmos piratas, né, que estão pescando aqui em águas brasileiras. Então, nossa Marinha do Brasil, nossos parabéns aí. Fala, filho, vamos lá. Michel Ernesto. Boa noite, ministro Ernesto Araújo. Há notícias circulando de que o governo chinês estaria exigindo a sua destituição do cargo, a sua demissão. O senhor já constatou algum sinal de que isso seja uma diretriz verdadeira por parte do governo chinês?
Deixa eu te responder uma coisa. Quem demite ministro sou eu. Ninguém procurou, nem ousaria em procurar. O tocante é isso. Assim como nós não faríamos com nenhum país do mundo. Eu procurar um outro país qualquer e falar, esse ministro teu, o presidente, o primeiro-ministro tem que ser demitido. E jamais um outro país faria isso conosco também. Complemente eu, Ernesto. Exato, presidente. Isso não existe entre países soberanos, isso Fofoca, é uma invenção completa. Né? Eu acho que, não sei porquê, tem gente que quer ver uma crise, quer criar invenções onde não existem, né? E é engraçado, as pessoas inventam uma coisa e depois, quando vem a realidade, desmente, em vez de, né, alterar a sua percepção da realidade, não, continua insistindo e redobrando cada vez mais a mentira, como nesse caso que o senhor mostrou do William Bonner, dizer que a gente tem mais relações com a Índia, com a China, estamos provando que justamente com a Índia, trazendo vacinas da Índia, né? O pessoal fala, o Brasil precisa da China. A China também precisa da gente. Ou tu acha que a China está comprando soja para jogar fora? Compra produtos do campo para jogar fora. Compra porque precisa. Lá está chegando na casa de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. E é uma população que cada vez mais se torna urbana. Há 3 anos aproximadamente, eles revogaram a lei do filho único. Então a tendência, não sei se vai acontecer, né? É haver um crescimento populacional na China. E eles precisam disso. Agora, a relação entre países, qualquer país do mundo, tem interesse. Não existe amor, pessoal. Não tem amor. Qualquer país do mundo. Eu acho coisa rara acontecer. Né? Tem interesse. Claro. Interesse qual que é? Um comprar, outro vender, fazer negócio. Pô. E a China, logicamente, tem interesse no Brasil. O Brasil é um dos raros países do mundo que tem uma fronteira enorme para o plantio de comida. Você pode ficar sem muita coisa. Até sem usar, você pode ficar, vai ficar chateadinho, eu sei disso, né? Mas sem comida você não fica. E assim é o mundo. E o pessoal está de olho aqui no Brasil. O Brasil é um grande celeiro do mundo. Agora, nós, a exemplo do acordo que assinamos com o Japão há 2 semanas, buscamos nos novos acordos agregar valor na busca de tecnologia e conhecimento do nióbio e do grafeno, agregar valor. O Japão tem tecnologia, está lá na frente. Alguns querem que de uma hora para outra comece a desenvolver tecnologia do Brasil. Estamos fazendo com o Marcos Pontes, não faz mais por falta de recursos. Você tem que investir nessa área também. Tarcísio, imagina aí quando chegar a super bateria de grafeno e nióbio. Aquela bateria que, você, como diz aí, está na prancheta, né? Alguns já dizem, já saiu da prancheta. Ela pode ser recarregável em 2, 3 minutos. Você toma um café no restaurante, quando volta, teu carro tem mais uma autonomia para 500 km. Já imaginou isso aí? Você botar, por exemplo, placa solar na tua casa, diretamente ligada ali na garagem do teu carro para recarregar a bateria, você vai andar de graça com o teu carro. Quanto vale a Tesla hoje em dia, que mexe com o carro elétrico? Diz que todas as outras montadoras somadas. Diz que vale mais que todas as demais montadoras somadas. É uma coisa do futuro. Quando essa super bateria chegar, olha só, o grafite, de onde se tira o grafeno, tem em vários países do mundo. No Brasil também tem. Agora, o nióbio só nós temos. Procure saber com quem está a grande mina de nióbio de Catalão, Goiás. Eu não vou falar aqui não, tá? Procura saber. Procura saber como é que está a partilha, né, a divisão dos acionistas internacionais da mina de nióbio de Araxá, Minas Gerais. Procura saber o potencial que nós temos na região dos 6 lagos. Fica no estado do Amazonas, 6 lagos? Estado do Amazonas, 6 lagos. O potencial que nós temos lá. E nós queremos fazer uma parceria com um outro país, não para explorar, apenas tirar o nióbio daqui e mandar embora. Tá? E tudo bem. E digo para vocês, eu comprei algumas bijuterias de nióbio no Japão. Então você compra aí algumas bijuterias, dali poucas centenas de gramas, que tem o mesmo preço de uma tonelada de nióbio extraído daqui. Então nós temos que agregar valor aqui que nós temos. Pretendemos fazer isso aí. E tem uma infinidade de utilidade a questão do nióbio. Outra pergunta, Cílio. Então não existe, não sei se foi Augusto Nunes que fez a pergunta aí, né? A questão de qualquer país, isso seria um ultraje para a gente. O que os caras querem dizer é isso aí. Primeiro, querem tirar, é natural, né? De acordo com da onde vem o informe, né, que não é uma informação, querem tirar o Ernesto por quê? Quem era o ministro que antecedeu o Ernesto? Aloysio Nunes Ferreira, isso mesmo? Isso. Não vou entrar na vida pregressa dele. É dele
a lei de imigração, né? Ela não teve votação nominal na Câmara, mas eu, se eu não me engano, o Marcos Feliciano, se eu não me engano, discursamos contra essa lei. Ela permite que, caso chegue um navio com 10 mil pessoas de qualquer lugar do mundo e aporte no Porto de Santos, o pessoal desce aqui e eles se autodeclarando perseguidos, você tem que acolher todo mundo aqui. Inclusive, tendo mais direitos que você, brasileiro. É a herança do Aloysio Nunes Ferreira. Vamos mudar isso aí? Vamos. Mas depende de muita coisa. Depende de quem está à frente da Câmara, do Senado, da mesa diretora, né? De um convencimento junto a parlamentares, que dentro da Câmara e do Senado, lá, você que ficou 3 anos na Câmara, né? Lá tem de tudo, pô. Lá cada um atira para um lugar, né? Lá é um extrato da nossa sociedade. E hoje em dia nós estamos tendo um bom relacionamento com a Câmara e com o Senado. Graças a Deus. Lacílio. Vitor Brau, ministro. Ministro Ernesto Araújo, como o senhor imagina, ministro, que será o relacionamento entre o Brasil e os Estados Unidos agora no governo de Joe Biden? O novo presidente tomou posse ontem, ele já anunciou algumas das primeiras medidas, uma delas é o rompimento com a Aliança Global contra o Aborto, por exemplo. Anunciou também a volta dos Estados Unidos à Organização Mundial da Saúde, ao Acordo Climático de Paris. Como o senhor analisa essas primeiras medidas de Joe Biden? Não, cara, você está na política externa de outros países. Mas fala alguma coisa, mas sempre. Mas a nossa relação acho que tem tudo para ser uma boa relação. Nós temos muita coisa em comum com os Estados Unidos, temos interesses na segurança, na promoção da democracia, aqui na América do Sul, por exemplo. Temos um interesse econômico evidente, continuar os vários acordos aí que nós já temos negociados, é do interesse dos dois lados, é do interesse do empresariado americano, do empresariado brasileiro. Trabalhar juntos no meio ambiente, por que não? Nós assinamos agora um memorando de cooperação ambiental em novembro, esperamos manter. Eu acho que existe um problema que o Brasil tem que ser visto por aquilo que nós somos, né? E não justamente pelas distorções que saem, infelizmente, né? Em grande parte da mídia. Então, se nós conseguimos realmente construir uma relação a partir da realidade, a partir do nosso interesse, tem tudo para ser uma excelente relação. Fogo pega no mundo todo. Na Califórnia, não é comum pegar fogo no estado Sim. todo? Não. Lógico que ficamos chateados e não tem como apagar esse fogo. Agora, para nós aqui é diferente. Pretendemos esse ano, já que no ano passado caducou uma medida provisória que tratava da regularização fundiária, pretendemos agora, a partir de fevereiro, reapresentar a medida provisória, né? E ser aprovado, obviamente, e nós vamos poder saber, num espaço razoável de tempo, qualquer local que tem um foco de incêndio no Brasil, você saiba de quem é o CPF daquele ponto de incêndio ou de calor. Ponto final. E vai saber se, como tem locais que é permitido, fogo no Brasil é permitido, espero que ninguém queira falar que tem que proibir, certo? É permitido, ter local que é permitido desmatamento. Por exemplo, na área amazônica ali, na região norte, quem tem uma propriedade é permitido desmatar 20%, 80% tem que preservar. E eu perguntaria, qual país do mundo tem uma legislação como essa? Se for para a Europa, fala em mata ciliar, eu acho que a maioria dos países não sabe o que é mata ciliar, não tem um palmo de mata ciliar. Aqui no Brasil a legislação é diferente. Mais de 60% do nosso território é preservado. E se toda essa queimada, todo esse desmatamento que falam ao longo dos anos se havia no Brasil, caso fosse verdade, o Brasil seria já completamente desmatado. Agora o pessoal usa isso para quê? Jogo de poder, pô. Jogo atacando o tempo todo. Agora, grande parte dos ataques que eu sofro que a gente está aí entrando, né, prejudicando o interesse em terceiros. Mas tudo bem. Curiosidade apenas aqui, né? O Ministério da Saúde americano revisa a diretriz de tratamento para ivermectina para o tratamento da Covid-19. Então, realmente lá, eles são favoráveis ao tratamento com a ivermectina. Isso aí tem causado para muita gente no Brasil gancho nas mídias sociais. Então, a Facebook, etc., bloqueia o pessoal por algum tempo porque trata desse assunto. É inadmissível para onde caminha, né,
o jogo de interesse, o domínio desse tipo de mídia. E a mídia tradicional, com raras exceções, se cala. A Folha de São Paulo mesmo, né, aplaude essas medidas, dizendo que eles são fonte de energia, de informações precisas, e não são. Mas é o jogo do poder. Então, e uma curiosidade aqui, o PSOL, né, tem muita gente que gosta desse partido aí, entra com a ação no Supremo para que seja proibido o tratamento precoce. Ou seja, não precisa falar tratamento precoce. O que tem que ser respeitado é o direito do médico, na ponta da linha, chama-se tratamento off-label, fora da bula, receitar algo, né, para uma doença, por exemplo, combater uma doença que não existe ainda um remédio específico para aquilo. Na ponta da linha, quem tem que decidir é o médico. Eu sempre falei sobre isso. Diferentemente do seu Mandetta lá atrás, que alguns acham que devia continuar como ministro da Saúde, né, que pregava que, contraindo a Covid, fique em casa até sentir falta de ar. É inacreditável. Agora, uma notícia aqui verdadeira. Há pouco tempo, o Brasil estava ali, quarto, quinto, sexto, né, país, em número de mortes por 1 milhão de habitantes. Hoje, somos o 26º. Por que acontece isso? O pessoal desce o cacete em mim, né? Me chama de genocida, etc., e vê o número de mortes no Brasil. Obviamente, eu queria que não tivesse nenhuma morte, por nada no Brasil, fôssemos, né, imortais. E ver os números, passou 200 mil mortes. Lamentamos, sentimos, queria que não fosse assim. Ontem perdi um amigo, um general de exército que comandou o Comando Militar do Sul, João Mioto, depois de 2 meses aproximadamente internado, né, onde não, pelo que me consta, não foi feito nenhum tratamento precoce nele, veio a falecer. Lamentamos a perda dessa pessoa. Mas se você for comparar com outros países, o número de mortes é assustador. Se eu não me engano, não tenho certeza aqui, parece que o número de mortes em Portugal, ontem ou anteontem, né, que foi um número bastante expressivo, equivaleria a ter morrido 4 mil pessoas no mesmo dia no Brasil, tendo em vista a correlação com o número de habitantes. Agora, me taxar disso, eu apresento uma alternativa. Não tem comprovação aí científica. Não tem, sempre disse isso. Mas também não tem efeito colateral, o que é proposto. E muitos, dezenas de milhares de médicos orientam nesse sentido. E temos aqui agora a saúde americana, né, norte-americana, falando disso. Ou o Didier desfazendo o fake news dessa revista aí, que eu tenho que botar luva para botar a mão nela, tanta porcaria que tem lá, que é a revista Época, né, dizendo também que ele não mudou a posição dele e tem comprovação experimental de que num percentual bastante elevado poderia ser evitado com esse tipo de tratamento. Pessoal, imagina se bate o número de 40%. Estamos com 200 mil mortes no Brasil. 80 mil pessoas poderiam evitar que fossem sido mortas. E a responsabilidade vai cair em cima de quem? Acredito, né, que vocês sabem quem vai cair. E você vê agora, há uma sede pela vacina. Nós aqui estamos fazendo o possível pela vacina. Chegue, quem quer tomar, tome. Para nós, governo federal, é de forma voluntária. Eu não vou perguntar para nenhum da mesa aqui, né, que se vai tomar a vacina ou não. É forma voluntária. Quer tomar, tome. Eu estou decidindo com meus irmãos, mais 5 irmãos que eu tenho em São Paulo, se minha mãe, com 93 anos, vai tomar a vacina ou não. Porque, coitada da minha mãe, tem vários problemas de saúde, né? Me chama de nome trocado, é a idade dela, né, te lamenta, e nós vamos decidir se vai tomar a vacina ou não. E você deve fazer a mesma coisa. Leia a bula, leia o contrato e decida, é um direito teu. Agora, o governo federal vai disponibilizar vacina para todos os brasileiros, de forma gratuita e não obrigatória. Tem mais, filho? Então vamos respeitar, esse pessoal, o tratamento off-label, fora da bula, é o mínimo que você pode fazer. Você não quer tomar, você não toma, pô. Mas não fica aí enchendo o saco de quem queira tomar. Agora, já vi gente falar que não toma e fica igual aquele ateu, né? Sem querer criticar quem tem religião, quem não tem, tá? O ateu. Quando o avião começa a cair, ele fala, ai meu Deus do céu. É a mesma coisa aqui, esse tipo de tratamento aqui.
Fiuza para o ministro Tarcísio. Tarcísio. Ministro Tarcísio. Ministro, o senhor completou 2 anos de gestão aí com resultados expressivos nos setores ferroviário, rodoviário, portuário, inclusive com abertura ao capital privado, investimentos privados, e também combate à fraude e corrupção, sendo que quase metade desse período atravessando as restrições severas de uma pandemia. O que o senhor diria aos que afirmam que gostariam de trabalhar pelo Brasil, mas o sistema não permite? Antes de responder. Fiuza, já que você levantou a bola, não foi combinado não. Tem uma decisão aqui do ministro Alexandre de Moraes. A DPF. Decisão do STF sobre competência de estados e municípios. Vem a decisão dele aqui, eu vou ler aqui, são umas 10 linhas aqui. Dessa maneira, não compete ao Poder Executivo Federal, que sou eu, é um pouquinho o Tarcísio também, né? Então não compete ao Poder Executivo Federal afastar unilateralmente as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais, que no exercício de suas competências constitucionais adotaram ou vêm a adotar, no âmbito de seus respectivos territórios, importantes medidas restritivas, como a imposição de distanciamento, isolamento social, quarentena, ninguém trabalha, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e a circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes. Não sei de onde saiu isso aqui. Qual a comprovação científica para isso? Para a redução do número de infectados e de óbitos. É uma decisão do Supremo. Se eu, por exemplo, eu baixei o decreto, Fiuza, eu assinei um decreto, eu me arrependi porque é duro você dar uma ordem, né? Eu sou capitão do Exército, imagina, eu dou uma ordem e o cabo da guarda fala que não vai fazer. No quartel, você sabe o que vai acontecer com o cabo velho, né? Assim como quando o coronel dá uma ordem para o capitão, se o capitão não cumprir, né, Tarcísio? A gente sabe muito bem o que vai acontecer. Mas nós assinamos decreto, esse decreto aqui, Cid? 10.344, 2020, onde nós colocamos como atividade essencial as academias de esporte, em todas as modalidades. Por que eu fiz isso? Porque eu tive informações precisas que uma pessoa bem fisicamente é uma pessoa mais difícil de uma vez infectada, sofrer com a doença. Teve prefeito, o Fiuza aqui, ignorou. Não vou cumprir o decreto do presidente. Baseado aonde? Na decisão do Alexandre de Moraes. Então, nós aqui, o Tarcísio vai responder como é que as obras continuaram pelo Brasil ou não continuaram, e peço que fale também sobre se o Exército trabalhou ou não nessa época, Tarcísio. Responde o Fiuza aí. Bom, o Exército trabalhou, as empresas trabalharam, a gente tomou a decisão de não parar obra nenhuma, não tivemos óbitos em canteiros de obra, porque era fácil controlar pessoas infectadas, afastar, esperar o retorno dessas pessoas. O uso dos EPI já é tradicional na construção civil, e o fato é que no ano de pandemia nós entregamos 92 obras, né? Então, é possível fazer. A crise veio, mas a gente é mais forte do que a crise. O Brasil mostrou que é resiliente, o Brasil mostrou que tem condição de sair dessa. Então a gente pode fazer mais pelo nosso país, a gente pode ter patriotismo, a gente pode trabalhar com vigor, com energia, a gente pode trabalhar na direção do crescimento, na direção do desenvolvimento. Foi isso que nós fizemos, foi essa determinação que o presidente deu, porque observe, se nós parássemos, a gente podia ter tido um colapso de logística, a gente podia ter a interrupção de via, deslizamento de via, rompimento de bueiro, acontece todos os dias. Se as empresas não trabalhassem, a gente ia perder a logística. E é por isso a gente conseguiu fazer obras que hoje são importantes para a circulação das pessoas, para a circulação de vacina, para a logística de alimentos, para a logística de exportação, para as contas nacionais. Então, é possível fazer, quem quer faz, e a gente está muito motivado para fazer. Esse decreto aqui, eu coloquei no rol de atividades essenciais 2, né? Uma aqui, como eu falei, academias de esporte, né? Que ajuda a combater, né? A evitar os males do coronavírus. Ignoraram para mim, dada a decisão do senhor Alexandre de Moraes. E também coloquei aqui salões de beleza e barbearias.
alguns locais abriram, outros prefeitos resolveram abrir, governador resolveu não abrir. E baseado no quê? A decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, uma decisão bastante longa, onde eu comprovo aqui que as ações de combate à pandemia ficaram restritas a governadores e prefeitos. Para nós, como aqui, enviar recurso. Eu posso, na próxima live, se houver interesse do pessoal, dizer para cada estado do Brasil, publicar uma relação, quanto entrou para saúde, quanto nós demos para, não uma renúncia, mas uma expectativa de não arrecadar ICMS e ISS por ocasião dos lockdowns. Eu conversei com o governador esse dia que ele estava pensando em fazer um lockdown. Eu falei, você está autorizado, não por mim, né? Está autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, se a economia cair, parar a arrecadação, não vem atrás do governo federal, que nós gastamos aproximadamente 700 bilhões de reais, gastamos não, nos endividamos 700 bilhões de reais para atender essa política de lockdown, né, de isolamento que não surtia efeito. Passou o ano passado quase todo fechado, não deu certo. Quer fechar de novo? Até quando? Até quebrar a economia? Até ver o caos social no Brasil? E também botamos aqui, eu falei, né, salões de beleza e barbearias. Poxa, pessoal, salão de beleza, eu nem penso que é salão de beleza e barbearia. Isso é higiene, pô. O mínimo que podia fazer, atenderia aí dezenas de milhares de pessoas de salões do Brasil todo, né? E para fazer higiene, pessoal. Uma coisa a mais? Tem mais pergunta? Mais duas ainda? Mais três, né? Rapidinho. Vamos lá. Olha lá, Ernesto, vai responder, né? Só para ter olho, hein? Você quer a próxima? Pois é. Ministro Tarcísio ainda. Tarcísio de novo, então. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, ministro Tarcísio. Ministro, na greve dos caminhoneiros ocorrida em 2018, uma das reivindicações que estava na pauta dos caminhoneiros era a criação da tabela do frete. Ela acabou sendo instituída na época pelo governo do então presidente Michel Temer e agora, 3 anos depois, quase 3 anos depois, queria saber do senhor qual é a avaliação que os motoristas fazem. Esses caminhoneiros estão satisfeitos com o resultado dessa política da tabela do frete? Isso ajudou a fazer com que eles conseguissem uma remuneração mais justa pelo transporte, que era o objetivo na época da greve? Isso foi atingido? Obrigado, boa noite, presidente. Excelente pergunta mesmo. Os caminhoneiros colocaram uma enquete na internet recentemente para discutir tabela de frete. Eu achei até uma iniciativa interessante. Ontem eu, por acaso, olhei essa enquete e 80% da categoria que respondeu à pesquisa, que foi colocada na internet, era contra a tabela de frete. E isso é uma coisa bastante interessante, que mostra um amadurecimento da categoria. Tabela de frete é uma coisa que, no final das contas, gerou uma insegurança jurídica no setor de transporte. As empresas, com medo da responsabilização, com medo de multas, elas acabaram adquirindo frotas e acabaram contratando frotistas. Então, a tabela afastou o trabalho dos caminhoneiros. A percepção de uma grande parcela desses caminhoneiros hoje a tabela foi prejudicial para nós. Ela acabou tirando o meu trabalho, ela acabou sendo pior. Então, hoje já existe uma parcela muito significativa de caminhoneiros que a contra-tabela ela não garantiu a melhor remuneração, ela não garantiu o trabalho. Então, já há essa consciência. Não adianta eu achar que um preço é justo se o meu colega do lado consegue fazer, praticar um frete mais baixo. E se ele consegue fazer, aquele é o preço de mercado. É muito difícil lutar contra isso. Ou contra quem ganhou escala, consegue comprar combustível em grande quantidade, pneus em grande quantidade, peças em grande quantidade e consegue então praticar fretes mais baixos, faz parte da especialização do trabalho. Eu acho que tem muitos caminhoneiros já buscando a especialização por meio do cooperativismo, tem muita gente percebendo que isso no final gerou insegurança e afastou o trabalho. Faltou falar que o nosso intérprete aqui, o Fabiano, isso mesmo? Valeu, Fabiano. Rapidamente aqui, nosso Facebook 50 mil, YouTube 27 mil e também estaremos no Instagram 15 mil. Juntos, se você dá mais ou menos 90 mil, isso mesmo? 90 mil. Ganhamos do Pingo nos Is, hein? Tá com 83 mil, tá certo? Aí, pessoal, quando acabar aqui, bota no Pingo nos Is, vamos assistir aí os comentários finais desse time aí do nosso prezado Augusto Nunes, ok? Também tem a Folha Política, 5 mil.
Jovem Pan News, 7 mil, mais ou menos, total 190 mil pessoas nos assistindo. Muito obrigado por essa audiência maravilhosa aí. A última pergunta, Cid? Vamos lá. A última é para a gente... Ministro Ernesto. Olha, Ernesto. Manda. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, ministro Ernesto Araújo. Ministro, como estão as relações entre o Brasil e a Venezuela e o que se pode prever no campo da diplomacia para 2021 em relação à Venezuela? Antes de responder, Augusto, eu não posso responder você, né? Mas nas vezes que encontrei com o presidente americano anterior, por 2 vezes conversamos bastante demoradamente sobre esta questão. Não é fácil a solução. Nós sentimos muito o que está acontecendo, porque nossos irmãos perderam a liberdade, perderam o poder aquisitivo, grande parte de uma miséria enorme, que inclusive fogem para o Brasil, né? E nós aqui, lá em Roraima, na cidade de Pacaraima, acolhemos e os distribuímos pelo Brasil. Agora, a gente gostaria que tudo se solucionasse lá, mas a gente sabe que uma ditadura, uma vez instalada, né, dificilmente ela se desfaz. Por isso, graças a Deus, aqui no Brasil, nós temos umas Forças Armadas comprometidas com a democracia e com a liberdade. Então, é um grande pilar da democracia são as nossas Forças Armadas, que jamais, né, aceitariam o convite de uma autoridade de plantão, no caso da República, a enviesar por um caminho diferente da liberdade e da democracia. Venezuela, lá as Forças Armadas foram cooptadas. E daí, todos nós sabemos o que aconteceu. Fala, Ernesto. Sim, Venezuela continua sendo uma grande preocupação, não só para o Brasil, para toda a região, por causa... A Venezuela, como Venezuela, é uma nação amiga, uma nação irmã do Brasil, agora tomada hoje por um regime, infelizmente, ditatorial. Nós reconhecemos o governo legítimo, que dezenas de países consideram legítimo, encabeçado pelo Juan Guaidó, e o novo governo americano acabou de assinalar que vai continuar reconhecendo Juan Guaidó como o presidente legítimo da Venezuela. Os Estados Unidos, claro, um ator fundamental nesse processo de ajudar a trazer a democracia de volta na Venezuela, né? É uma situação que não pode ser aceita, não é porque é difícil a gente ajudar nessa redemocratização que a gente vai desistir, né? Brasil e vários outros países, né? Um país onde continua havendo relatos de abusos de direitos humanos, de tortura, de prisões arbitrárias, de falta de liberdade absoluta e uma situação humanitária das piores que já foram vividas nesse continente, né? Então, diante disso, claro, a cada momento a gente articula as coisas de uma maneira diferente para tentar novas soluções. Hoje mesmo eu conversava com a ministra do Exterior da Espanha, que é outro país muito interessado em contribuir para isso, conversando com todos os ministros aqui da região. Então, vamos continuar nesse processo. O que a gente não pode é aceitar que esse regime continue né, fazendo o que faz com o povo venezuelano. Então, esse é o nosso compromisso. Ali no norte ali, da América do Sul, né, Venezuela, Guiana, tem uma região chamada Esequibo que, de vez em quando, a Venezuela fala mais alto, dizendo que é deles. Tá? E temos um problema, então, no norte do Brasil. Tá certo? E esses países que têm essa política, a gente sabe que mais cedo ou mais tarde, né, pode se aventurar. E nós aqui, para chegar lá por terra, tem que passar pelo Brasil. Então, nós temos que preparar para esse tipo de problema também. Última pergunta, Cílio. Ministro Tarcísio. Fala, capitão. Pois não. Boa noite, presidente. Boa noite, ministro. Olha, ministro, eu queria saber do senhor se o senhor está satisfeito com as rodovias privatizadas no Brasil e se o senhor pretende ampliar essa malha rodoviária que está nas mãos da iniciativa privada. Obrigado. Olha, boa pergunta também. Estou satisfeito com as perguntas que apareceram, porque são todas perguntas muito interessantes e muito oportunas. Eu não estou satisfeito e o mais interessante, as empresas de concessão de rodovias também não estão.
Se a gente for observar o movimento que está acontecendo no mercado, eles mesmos estão mudando o corpo diretor, mudaram a BCR, estão percebendo que eles têm que entregar mais. Não estamos satisfeitos com os pedágios. Por exemplo, nós tomamos uma decisão de relicitar todas as concessões da primeira etapa. A gente podia, presidente, ter tomado um caminho mais fácil, prorrogar os contratos, só que eram contratos ruins, contratos que têm tarifas altas, que o usuário não percebe o investimento chegando. Então, nós modelamos novos contratos, que são contratos mais inteligentes, melhores para o investidor, que vão trazer realmente muito mais investimento com menor tarifa. Isso vai acontecer na Dutra, vai haver redução de tarifa, isso vai acontecer no Paraná, vai haver redução de tarifa, com muito investimento com muito investimento acontecendo. Só no Paraná vão ser quase 2.000 quilômetros de duplicação, com reduções que vão variar lá de 35%, 40%, 50%. Então, realmente é um passo importante. Não estamos satisfeitos com as concessões da terceira etapa, que fracassaram, e a gente está buscando a devolução por um completo inadimplemento das suas obrigações. O investimento não foi realizado, a gente está aplicando os descontos tarifários e vamos buscar, para aqueles que não devolverem as concessões, as decretações de caducidade, porque a gente não vai admitir que o usuário pague tarifa sem ter a prestação de serviço. E as novas concessões, então, elas vão ter mais dispositivo de segurança, iluminação de LED, desconto para usuário frequente, tarifas mais baixas. Então, a gente está investindo muito para que a gente consiga ajustar essa prestação de serviço e equilibrar a quantidade de investimento com uma tarifa que seja justa. Acredito que a rodovia que tem o maior volume de tráfego seja a Dutra. Lá, tem novidade para esse ano? Tem novidade, a Dutra vai ser licitada, vamos agregar junto a Rio Santos, que é uma coisa muito importante, e a Rio Santos, então, vai ser duplicada, nós vamos ter esse acesso até Angra dos Reis, duplicado, com duplicação de túneis, iluminação de LED de ponta a ponta, 4 faixas de subida e descida na Serra das Araras, com redução que a gente estima de 35% da tarifa. Quer dizer, o cara vai sair do Rio de Janeiro, vai chegar em São Paulo pagando 35% menos de tarifa de pedágio do que paga hoje. Na ponta da linha, produtos mais baratos. Tá? E não vai ter nenhuma praça de pedágio extra ali em Volta Redonda, Barra Mansa, nem em Guarulhos. Não, porque senão alguém vai puxar minha orelha. Foi o prefeito de Guarulhos, foi reeleito, né? Não lembro o nome dele aqui, mas quero cumprimentar. O Guti. Prefeito Guti. Ô Guti, um abraço aí. Entrou em contato conosco, não sei se nós temos contato com ele, conversei com o Tarcísio e acabamos com essa proposta. Agora, é um pedido meu para o Tarcísio, estou fazendo um pedido para o Tarcísio, né? Tarcísio, nessas novas estações, dá uma estudada, vê se a gente libera os motociclistas de pagar pedágio. Estamos lá Dá uma estudada aí. E o que acontece? Você fala, vai deixar de arrecadar X, né? Vamos supor. Mas também vai deixar quem assume ali a rodovia não vai ter que ter uma cabine especial, contratando gente para cobrar de motociclista, aquilo lá. A gente está levando tudo em consideração. Né? Eu acho que um negócio mais equilibrado. Dá paz, porque não é porque eu sou motociclista, não, que eu não vou mais. Quando eu sair daqui, eu não devo mandar de moto por rodovia no Brasil, não é em causa própria, não. Mas o motociclista realmente passar batida ali. Mas você sabia, presidente, que agora as concessões que nós estamos fazendo vão ter os postos de parada e descanso para os caminhoneiros operados pelas concessionárias, e isso já é incluído na tarifa. Mesmo assim, a tarifa não vai baixar. Agora, para dar segurança para o caminhoneiro. Dos motociclistas, você vai dar uma pensada no meu pedido aqui. De capitão para capitão. Falou? Vamos estudar com Está acabando aqui? Augusto Nunes, muito obrigado. Pessoal que está nos assistindo aqui na minha Facebook, etc. Bota aí no Pingo nos Is, pega o comentário aí do. Comentário não, porque eles vão continuar, né? Vai até 20 horas no Pingo nos Is, se não me engano. Vamos assistir, que vale a pena tu assistir essa rádio, né? Liderada pelo Augusto Nunes nesse horário, com seu time maravilhoso de pessoas que estão ali. Coisa rara você vê gente isenta nas mídias tradicionais. Fabiano, obrigado aí. Tarcísio, obrigado. Ernesto. Jorge Seife, vulgo Jorge Tilápia. Se o Flamengo ganhar hoje, vai ter. O que vai ter de festa aí? Tilápia com Guaraná Jesus. Tilápia com Guaraná Jesus. Passando de Tubaína para Guaraná Jesus. Tá evoluindo aí. E daí, da sanfona? Tranquilo aí? Excelente ministro, o nosso prezado Gilson, lá de Pernambuco, esteve conosco na viagem hoje em Curipe, falando das cachoeiras de Curipe, é assim mesmo? Curipe, cachoeira de Curipe. Realmente é uma pessoa que veio para somar aqui. Mais alguém importante aqui? Só tem gente sem importância aqui. O capitãozinho ali médico, aquele cara é importante ou não? Cada vez mais.
Tem um vuduzinho, 2 vuduzinhos aqui e um gordinho. O gordinho, quantas arrobas está pesando, cara? Uns 20. Não, 20 não, mas com umas 9 arrobas você dá. Pessoal, muito obrigado. Até quinta-feira, se Deus quiser. Um abraço a todo mundo aí. Que é aquele cara com